Solzinho, meu Deus, como é bom demais. Canta, passarinho, canta. Bom, vamos lá. Mesmo que o sol tá aqui ofuscando minha vista, eu não vou sair do sol, porque eu preciso do sol. As poucas horas que eu tenho, eu preciso tomar esse sol. Vamos lá. Bem-vindos à nossa live. Bom dia, bom dia. Bom dia, feriadão por aí, feriado. Pois é, eu tinha até esquecido do feriado. Feriado hoje, feriado de Tiradentes. Muitos estão dormindo porque é feriado, né? A Rô já está acordada faz tempo. Então vamos fazer seu correio que nós fomos enviados para ser, né? Somos o quê? Os transportadores, os ministros, o correio, o SEDEX da palavra. E eu estou aqui cumprindo o nosso propósito. Então, muito bem-vindos. Bota teu sorriso no rosto. Eu estava num canto, aí começou a fazer barulho lá, mudei de lugar, porque já era para ter começado aqui uns 15 minutos atrás, mas tudo bem, sabe? Porque sempre acontece alguma coisinha para tentar, mas não consegue me parar. Aí eu passo por cima, respirei fundo, falei, vou sair daqui e vou transformar de novo, vou mudar lá para outro cantinho onde eu estava. Eu estava num canto tomando sol, aí tive que vir para cá, para outro lugar. Mas sabe o que é isso? Para que a gente fique desanimado. Tem muitas coisas que não querem que a gente continue falando o que a gente fala, levando a mensagem. Então, creia no que eu falo, não é porque sou eu que estou falando, Arro. Não, eu sou uma réis mortal. Mas é aquele para quem nos chamou, que me chamou, chama você também. Ele fala, vai, faz. Então não deixa nada te parar. Então esse conceito já tenho. Bom dia de novo, bom dia, faça um excepcional dia. Se sinta renovado nessa manhã. Eu estou me sentindo renovado, energizado assim. Ontem foi um longo dia para mim, muito longo, porque eu tive muitas atividades ontem. Mas a gente se renova. A energia se renova a cada manhã. Então eu já renovo a minha com vocês aqui mais uma vez, que eu já renovei com meu pai, sou filha amada, e vamos dar continuidade à nossa leitura. Não vou fazer ela todinha, a gente vai falar os pontos principais, assim, que pegou pra mim, que eu vejo, que eu leio, que eu estudo, e cada vez muda, claro, já li de novo, já meditei de novo sobre isso. Mas a intenção não é falar pra você, você vai ler isso ou vai ler aquilo, você vai fazer isso, fazer aquilo, jamais, não é isso. É simplesmente passar pra você o que eu já aprendi e o que eu aprendo de novo quando eu releio novamente. Sempre vem algum insight, pum! De novo, eu falei, caramba, olha isso aqui, né? É assim que a gente vai crescendo na palavra, vai crescendo com Deus, em Deus. É dessa forma. Então, mesmo que eu tenha mudado, sair de lá de cima, onde eu estava, numa varanda bem mais tranquila, mas aí começou um movimento, um barulho, eu mudei pra cá, não tirou aquela pressão que eu tô tendo para passar para você o que eu quero passar, tá? Então, já começamos o dia no capítulo de hoje, que é o 7. Ele fala, já do quê? Da incredulidade dos irmãos. Incredulidade. Muitos são incrédulos e a gente sabe disso. Eu já fui também. A gente se coloca sempre na frente da primeira pessoa aqui. Eu sou a primeira a confessar que eu fui incrédula. Eu não fui perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós nos aperfeiçoamos nele. Depois que a gente nos aperfeiçoa nele, aí tudo muda. A visão muda, a forma de agir muda, a forma de falar, de se comportar. Com muita liberdade. Isso é garantido. Com liberdade, a gente faz o que a gente quer, o que tem vontade de fazer, na hora que dá vontade de fazer. É sem religiosidade. Não tem aquelas regras que eram tão pesadas para muitas pessoas que estavam na religiosidade. Ele nos dá essa liberdade. Viva, vá, faça, desfrute, transborde, pratique, abrace, sorria, ame ao próximo. Então, é de uma forma muito livre. Mas essa liberdade vem quando você entende o verdadeiro, o ponto de tudo isso. Ativando, sim, a sua identidade, ativando aquilo para que você está aqui nessa terra, para produzir, porque você veio. Então, no capítulo 7, a incredulidade dos irmãos de Jesus, muito zero. Vou começar aqui só para dar uma introdução para vocês. Após muita coisa, né, que eles tinham atravessado aquele rio, estavam do outro lado, o povo foi lá atrás dele, não pela presença dele, para receber dele o que ele tinha para dar, como foi falado no capítulo 6, mas sim só atrás de alimento físico, comida mesmo, pão e água, que ele tinha fornecido, feito aquele milagre para todos eles. Mas Jesus, ele estava andando pela Galileia, depois disso, ele estava andando pela Galileia e não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus. Eu estou lendo, gente, para que você se situe. Você que está chegando aí agora, bem-vindo. Bem-vindo, viu? Bom dia aí para você. Vocês aí, pode espalhar, colocar aí, ó, coraçãozinhos. Pode coração, ajuda aí. Ajuda o Instagram a mandar mais para mais pessoas. Isso ajuda a gente a levar a mensagem, tá certo? Ajuda bastante mesmo. Para que todo mundo possa ter a possibilidade de escutar alguma coisa, deixar de incredulidade. É o que nós estamos fazendo aqui nesse momento agora. Então, Jesus, ele estava andando pela Galileia, mas ele não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus, né, daquela festa dos tabernáculos que eles tinham lá, aquelas cabanas que eles faziam. Disseram-lhe aos seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. E se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí, por isso que os discípulos lá estavam falando isso para ele. Porque nem mesmo seus irmãos creem em você. Olha a resposta que Jesus dá para eles. Meu tempo ainda
ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, as coisas de Deus na vida de cada um, sempre vai ter o momento certo, a hora certa. Talvez seja agora, talvez foi ontem quando foi dada a palavra para mim, ou com outra pessoa que foi dada a palavra para você. Essa treta de que o tempo dele ainda não tinha chego quando eles falaram aquilo, mas o vosso tempo está pronto, que era o tempo dos discípulos, de vocês deles irem, deles fazerem o que ele já estava ensinando, de falar dele para os outros, que tinham muitos. Ele estava ali naquela viagem, na peregrinação, ele falando por que ele estava na Galileia e querendo que ele fosse para a Judéia. Eles estavam querendo que ele fizesse isso. Então eu falei assim, olha, vocês já viram quem sou eu, vocês já sabem que eu sou eu, não sabem? Já não estão aqui? Mas vocês ainda estão incrédulos, por isso que eles estão querendo falar para ele aonde ele deveria ir. E ele fala, meu tempo ainda não chegou. Vamos lá, no versículo 8 ele fala, subi vós à festa, vai vocês para a festa. Vai lá, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. Porque eles estavam ali, né, na incredulidade deles, querendo o quê? Participar da próxima festa que estava tendo, que era a festa dos tabernáculos, a festa dos judeus, que eles tinham comemorado. Por isso que esses discípulos estavam falando para ele, porque ele não andaria dali até a Galileia, para a Judéia. Mas ele não podia ir para lá, os judeus queriam matá-lo, e ele já tinha essa visão. Então ele já antecedia. Então muitas vezes na vida da gente, você está vendo que aquele caminho que você está andando é um caminho errado. Já pessoas falam, não vai por ali, não faz isso, seja em qualquer situação, seja em qualquer área da sua vida. Você tem sempre alguém que é usado, que você não consegue interpretar isso, pra te falar, cuidado aí, ó. Nossa, mas aconteceu tal coisa. Claro, você sabendo, você sendo uma pessoa que faz a vontade do Pai, que está andando nos caminhos dele, que você pode não ser um total convertido para Cristo, mas você já tem o desejo, porque ele sabe o desejo do nosso coração, que você tem de saber de andar, fazer as coisas certas. Então ali já tem o aviso. Da mesma forma que ele sabia que queriam matá-lo, ele sabia. Ele falou, se eu vou nessa festa, agora não, ainda não a tem. Vai, subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo eles dito isso, ficou ele na Galileia. Ele não foi para a Judéia, como eles queriam. Ele ficou. Aí teve a festa dos tabernáculos, né? No versículo 10, tá lá, os irmãos já tinham subido para a festa, estavam todos lá, todo mundo subindo, se divertindo. Vamos lá, vou continuar para você entender. Mas depois que seus irmãos já tinham subido para a festa, então ele também subiu para a festa. Depois que os irmãos foram. Não manifestadamente, mas em oculto. Ele não se manifestou. Olha, estou aqui. Eu sou Jesus, eu sou o Messias. Mas ele ficou em oculto. Os judeus procuravam ele na festa. E diziam, onde está aquele? Sabedoria. Isso é sabedoria. De agir nas situações da forma certa, correta, do jeito que tem que ser. E havia grande murmuração a respeito dele entre a multidão. Alguns diziam, ele é bom. Mas outros diziam, mas antes engana o povo. Tinha muitos que eram incrédulos, falavam, ele está enganando o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. As pessoas que estavam com ele, andando do lado dele, viu o que ele fez, até ali, os milagres que ele já tinha feito, não falavam abertamente dele. Não punha esse bocão aqui, ó, como a Rô está falando agora aqui, ou muitos outros amigos de fé que fazem a mesma coisa, porque ainda tinham medo daquele povo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. No meio da festa, mas, né, teve mais, ele deixou um período ali, no momento certo, na hora certa, sabe? É agora, é a hora. No meio da festa, bem no meio, quando devia estar todo mundo lá festejando, celebrando, subiu Jesus ao templo e ensinava. No meio da festa, ele foi pro templo e foi ensinar. E os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe essas letras sem haver estudado? Não estudou, ele sabe tudo isso. Como? Aí ele respondeu para eles, Jesus responde para eles, minha doutrina não é minha, não é minha, mas daquele que me enviou. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, conhecerá a doutrina que é de Deus. Ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a própria glória. Quem fala de si próprio, busca a própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E nele, e não há nele injustiça. Quando você está falando de aquele que te enviou, e não se gloriando em você mesmo, é nele que você está se gloriando, falando que é dele. Aí você não vai ter injustiça. Como eu digo, não é eu, é ele. Versículo 19. Não vos deu a lei, Moisés? Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Por que eles queriam matar? Olha só que hipocrisia, né? É muito forte isso. Se eles queriam tanto falar da lei de Moisés, queriam que se cumprisse, brigaram com ele, queriam falando porque ele fez aquele milagre com aquele homem no dia de sábado, né? Falou para ele, pega a sua maca, levanta-te e vai. Porque aquele estava na frente lá daquele lugar para poder tomar o banho, entrar nas águas, e não conseguia. Estava ali há 38 anos esperando para conseguir, porque os anjos desciam, né? E eles estão pela lei, eles cumprindo a lei, que falam tanto do que ele fez aí, reclamaram com ele. Você não pode fazer isso. Hoje é um dia de sábado, quando eles perguntaram, os judeus perguntaram para ele, quem é esse? Como é que você conseguiu andar? Por que você está andando? Porque foi ele. Quem foi? Jesus que fez esse milagre. Foi ele que mandou pegar minha maca e andar. E eles começaram a querer armar começou tudo ali a armar essa armadilha para querer matá-lo. E aí olha aqui, como é inteligente você fazer pergunta para as dúvidas que você tem, mas ir na palavra que ele passa, para você entender aonde está a nossa ignorância, a minha ignorância, quando quer
se fiar no próprio entendimento. Não se fia no seu próprio entendimento. Busca sim a palavra da verdade. Então quando ele pergunta, não é vocês? Não é vós que deu aí a lei de Moisés? E nenhum de vós observa a lei? Então por que vocês querem me matar? Por quê? Se na lei está dizendo que não matarás. Não matarás. É uma das leis de Moisés, foi escrito no tábua. A multidão respondeu e disse, tens demônio que procura matar-te. A multidão que respondeu isso, tens demônio que procuras matar-te. No versículo 20, que está escrito isso. Aí no 21 ele responde de novo, fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pois bem, Moisés vos deu a circuncisão, que não fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais os homens. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, vós vos indignais comigo, porque no sábado curei completamente um homem? Vocês estão ficando indignados comigo porque eu curei um homem no sábado, exatamente o que eu comentei agora. Por isso que estão indignados, por isso que vocês querem me matar. Já julgueis segundo a aparência. Não julgueis segundo a aparência, não julguem segundo a aparência, mas julgai com justo juízo, então sejam justos. Se vocês circuncidam num sábado, né? Por que eu não posso fazer uma cura, ajudar alguém num dia de sábado? Ele estava ali mostrando para o povo que ele veio para mudar tudo isso, porque o povo na religiosidade deixava de cumprir o verdadeiro evangelho, que era levar o Deus até as pessoas, não colocar numa prisão, numa gaiola. Por isso que a gente fala que ele veio para nos dar liberdade. Esse é o Cristo, gente. Esse é o Cristo. Então, alguns de Jerusalém diziam, não é este a quem procuro matar? Pois olhem, ele está falando publicamente, nada vocês lhe dizem. Os governantes serão reconhecidos que é verdade, que este é o Cristo, todavia não sabemos de onde é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Jesus, ensinando do templo, levantou a voz e disse, vós me conheceis e não sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a qual vós não conheceis. E falando para os judeus, mas eu o conheço, porque eu procedo dele, e ele me enviou. Tipo assim, acorda. Acorda, judeus. Vocês não conhecem meu Deus, mas eu conheço, porque eu vim dele. Eu sou verdadeiro, e ele que me enviou. Porquanto procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão sobre ele, porque ainda não era chegada a sua hora. Ninguém nada comigo, porque eu curei um homem no sábado, exatamente o que eu comentei agora. Por isso que estão indignados, por isso que vocês querem me matar. Já julgueis segundo a aparência. Não julgueis segundo a aparência, não julguem segundo a aparência, mas julgai com justo juízo, então sejam justos. Se vocês circuncidam num sábado, né? Por que eu não posso fazer uma cura, ajudar alguém num dia de sábado? Ele estava ali mostrando para o povo que ele veio para mudar tudo isso, porque o povo na religiosidade deixava de cumprir o verdadeiro evangelho, que era levar o Deus até as pessoas, não colocar numa prisão, numa gaiola. Por isso que a gente fala que ele veio para nos dar liberdade. Esse é o Cristo, gente. Esse é o Cristo. Então, alguns de Jerusalém diziam, não é este a quem procuro matar? Pois olhem, ele está falando publicamente, nada vocês se dizem. Os governantes serão reconhecidos que é verdade, que este é o Cristo, todavia não sabemos de onde é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Jesus, ensinando do templo, levantou a voz e disse, vós me conheceis e não sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a qual vós não conheceis. E falando para os judeus, mas eu o conheço, porque eu procedo dele, e ele me enviou. Tipo assim, acorda. Acorda, judeus. Vocês não conhecem meu Deus, mas eu conheço, porque eu vim dele. Eu sou verdadeiro, e ele que me enviou. Porquanto procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão sobre ele, porque ainda não era chegada a sua hora. Ninguém pôs. Então, quando aconteceu deles levarem ele para o sacrifício, que ele se dispôs a fazer isso. Não foi ele. Por isso que aqui eu já começo a entender aqui, ele não foi assassinado. Ele se pôs a ser morto ali. Que quando ele está na cruz, gente, ele fala assim, se você lembrar bem, ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele pediu, né, se for possível, se for feito a sua, mas que seja feita a tua vontade. E ali ele fala, está consumado. Quando ele disse essa palavra, está consumado, ele entrega o corpo dele e o espírito para que fosse feito o que tinha que ser feito. Não foi eles que eles falam que nós te matamos, foi eles que mataram. Não, ele se entrega, porque ele sabia que era o que tinha que fazer. É claro que pela visão humana, tinham que ir lá espetar ele, né? Fazer o que fizeram, colocar ele naquela cruz, judiar bastante. Mas ele já sabia, por isso que ele fala aqui, ó. Não tinha quem, por que eles não prenderam ele lá desde o comecinho? Desde o início que ele começou a fazer os milagres que ele está fazendo. Porque ele teria muito mais coisas ainda para mostrar e deixar de exemplo, para que os discípulos, que somos nós, somos vocês, somos todos que creem nele, continuassem falando da grandeza dele aqui. No versículo 31, e muitos da multidão creram nele, quando ele fala isso. Né? Porquanto procuram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão sobre ele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele. E ainda diziam, mais sinais do que este tem feito? Aí os fariseus começam a mandar a guarda para prendê-lo. Os fariseus ouviram que eles murmuravam, que o povo estava murmurando dele. Tais coisas. E os fariseus, os principais sacerdotes, mandaram guardas para o prenderem. Então disse Jesus, estou convosco por um pouco tempo. Por um pouco tempo. Depois eu vou para aquele que me enviou.
Vós me buscareis. Ó, ele sabia, depois ele ia. Vós me buscareis, vocês vão ficar me buscando, me procurando. E não me achará, não me achareis. E onde eu vou estar e onde eu estarei, vocês, não vão poder vir. No 35, disseram aí os judeus, né? Disseram pois os judeus uns para os outros. Para onde ele estará? Para onde ele irá? Para onde esse aí vai? Que não o acharemos. Quem ele pensa que é? Tipo assim, né? Quem ele pensa que é? Que nós não acharemos. Ah, agora que eu tô enxergando aqui, eu tô no sol. Cleide Santos, bem-vinda, bom dia, amada. Deus te abençoe, bom dia. Começou contra a luz do sol, tomando sol, porque pra mim aqui, que tem tão pouco sol durante o ano, quando ele vem, eu tenho que aproveitar um pouquinho, porque eu chego de sol tomar cápsula de vitamina D, eu preciso do sol natural. Bem-vinda, eu sou a Rô Calvoy, tá? Bem-vinda aqui no canal do Amor Pelo do Alto. Eu estou lendo João, capítulo 7, na continuação do estudo que eu tô fazendo sobre o que o João deixou para nós, ativando mais ainda quem é Jesus perante a nós. E hoje no livro é a incredulidade. A incredulidade não começa aqui só, não começou só aqui, não. Já começa lá no passado, até os próprios judeus, né? Eram incrédulos, até mesmo alguns que andavam com Jesus tiveram incredulidade por um longo tempo, mas as coisas vão mudando no caminho. Então eu estou no versículo 45 do capítulo 7, 35 do capítulo 7. Então disseram os judeus, disseram, os judeus uns para os outros, para onde ele vai? Para onde vai este? Que acha que não vamos achá-lo? Porventura irá para os dispersos, entre os gregos, e ensinará os gregos? O que significa isso? O que significa o que ele quer dizer? Que vós buscareis e não me achareis. E onde eu sou, vós não podeis ir. Eles perguntando para si mesmo. Aqui ele estava avisando que ele seria um espírito, mas eles ainda não tinham discernimento para isso. Eles estavam ainda no natural, como eu comentei no vídeo de ontem à noite, o último vídeo, no capítulo 6, como até Felipe e André, eles olhavam as coisas que Jesus fazia e tal, mesmo estando ao lado dele, vendo o que ele estava fazendo, os milagres que ele tinha feito até aquele exato momento, um olhar natural. Eles não tinham ainda o sobrenatural, o olhar sobrenatural, o olhar de fé, que a fé ela é sobrenatural. Como que é sobrenatural? É você sair da sua razão, da razão intelectual, e ver que tem muito além daquilo. Quando você deixa essa visão das coisas muito naturais, sabe? De querer ver as coisas do lado lógico. Ela é sem lógica. A fé é uma coisa sem lógica. Ela é só de você falar, não. Se ele disse, tá tudo isso aqui, como é que tudo se sustenta, gente? É só você olhar para o mar. Como que fica ele lá paradinho lá, né? E não invade a sua casa. A não ser quando tem aquelas tempestades que são provocadas pela natureza também. Mas ele se mantém no dia a dia, durante o ano, naquele exatamente lugar. Ele não invade. Tudo tem o seu... né? Porque tudo foi ordenado de maneira certa, para que se mantesse da forma certa, como deveria ser. E quando foi feito o mundo, estava tudo sem forma, estava vazio. E Deus foi colocando tudo, foi colocando haja luz, haja isso, haja aquilo. Então, para continuar conseguindo seguir, parceiro, para começar a estar na presença de Deus, você tem que começar a entender através do Filho dele. Primeiro, que ele chegou, ele já veio para nos trazer luz. Trazer o Espírito para que vai fazer a gente entender quem é o Pai. Então, quando eles repetem essa pergunta, eles falam de novo. E onde eu estou, vós não podeis ir. Mas, vamos aguardando aí. Vou continuar. No versículo 37. Rio de Água Vivas, né? É o título que está aqui. No último e grande dia da festa, que eles estavam na festa, lembra? Na festa dos tabernáculos, começou o capítulo assim. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém aí tem sede, venha a mim e beba. Você imagina isso? Ele estava lá no templo pregando, falando, e os discípulos já estavam lá na festa, e ele no templo pregando. E os judeus viram ele lá. Fizeram essas perguntas todas que eu comentei aqui no decorrer dessa leitura. Aí, no último e grande dia da festa, porque as festas do tabernáculo ela duram alguns dias, ele se levanta e ele clama, dizendo, se alguém aí está com sede, venha até mim e beba. Venha beber a minha água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. E isso disse do Espírito que receberiam os que crescem. Isso, no versículo 39, é muito forte isso. Disse do Espírito, é o Espírito Santo, que receberiam os que crescem nele. Então, se você quer o Espírito Santo que vem dele, lá, do Deus, não é o Espírito do mundo, não tem outra saída, é crer nele. Crer no Filho, porque ele é o caminho. Pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Não tinha havido ainda a glorificação dele depois da morte. A divisão entre o povo. No versículo 40 eles falam, então alguns da multidão, ouvindo essas palavras, diziam verdadeiramente, este é o profeta, este é o profeta. Outros falavam, este é o Cristo, mas outros ainda diziam, virá o Cristo da Galileia. Lá da Galileia virá um Cristo, porque era a região. Né? É como você quando vai falar de Jesus, você não importa. Muita gente acha, o rico, não, esse aí, ele não pode falar de Jesus. Ele é pecador porque tem muito dinheiro, quem tem muito dinheiro, o dinheiro é do mal, é do diabo, enfim, papapá. Mentira. São crenças que te limitaram a crer que pessoas ricas não têm Deus. Muitos ricos têm Deus, muitos não têm. E pobre, a mesma coisa. Muitos pobres têm Deus e muitos não têm. Acreditam em Deus, mas acreditam numa fé muito mansa, não bebe da fonte e não a pratica. Só crer, mas não executar, não muda o quadro da vida. Aí tá o BUM! Para que a sua mente exploda e entenda por que a fé sem obra é morta. É dito isso da palavra. A fé sem obra é morta. Se você crê em Deus, se você aceita
Espírito, Filho, Espírito. Mas a sua fé não tem obra? A fé sem obra ela é morta. Como é que funciona isso? Até hoje, ou vou dizer pra você, ainda hoje, tem muitos judeus que esperam a volta do Messias. Sabia disso? Tem muitos ainda que esperam a volta do Messias. Muitos. Mas aí eu não tô aqui para contestar judeus, jamais. Não cabe a mim. Não cabe a mim. Eu só estou deixando aqui para que as pessoas venham esclarecer, elas que estão buscando entender realmente que é assim que funciona. Se você vai ou não fazer, decisão é de cada um. Você é livre. Eu sou livre, eu fui livre para decidir. Enquanto eu decidi por outras coisas, eu colhi as coisas que eu estava aprontando. Tudo errado. Depois que eu decidi escolher o outro lado, aí comecei a colher as coisas certas. Por quê? Porque ele disse aqui, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. Oh, glória a Deus, obrigada, Pai, obrigada. Porque eu entendi isso, e eu aceitei isso, recebi, e comecei realmente a correr um rio de água viva na minha vida. É esse o convite. Bom, a divisão entre o povo, no versículo 40. Então alguns da multidão, ouvindo essas palavras, diziam verdadeiramente que esse era o profeta. Enquanto outros, falavam, será que vem esse Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Quer dizer, tinham ali, uns concordavam, outros não. Aquele tipo de discussão, gerando as dúvidas. Alguns deles queriam prendê-lo, porém, ninguém lançou mão dele. Não chegavam até ele, porque não era chegada a hora. Nunca um homem tinha falado assim. Eles conjecturavam, pensavam lá. No versículo 45 dizem, os guardas foram ao encontro dos principais sacerdotes e fariseus. E eles perguntaram, por que não o trouxeste? Os guardas foram ao encontro dos sacerdotes, e os fariseus perguntaram, então por que vocês não trouxeram ele? Os guardas responderam, nunca homem algum falou assim como esse homem. Os guardas ali já estavam sendo tocadinhos, mas eles obedeciam. Eles eram subalternos aos sacerdotes, Então os fariseus responderam-lhes, também vós fosse enganado? Também vós foram enganados. Eles perceberam, porque não prenderam ele. Porventura creu nele algum dos governantes ou dos fariseus? Porventura creu nele algum dos governantes ou dos fariseus? Ai, meu Deus, é muito forte mesmo, é verdade. Eles creram, os guardas ali já estavam vendo, mas eles obedeciam, Infelizmente, eles estavam presos na religiosidade do que aqueles fariseus ficavam colocando eles. Mas na multidão que não conhece a lei, é maldita. Está no versículo 49. Mas esta multidão que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, o que de noite for encontrar-se com Jesus, que era um deles. Lembra, Nicodemos era um deles. Porventura, um homem julga a nossa lei sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam e lhe disseram, acaso tu és também da Galileia? Tu és também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nunca surgiu um profeta. Eles estavam ali julgando já. Porque a região, eles julgavam aquela região da Galileia. Estão julgando de onde Jesus veio. Porque eles achavam que, porque Jesus era filho de um quê? De um carpinteiro. Foi isso que ele aprendeu, carpintaria. Filho de família humilde, simples. E eles ali se achavam, que não, o grande Messias vai vir de alguém da nobreza, de um sacerdote, de alguém de muita patente, uma patente alta. Eles não conheciam quem era Deus. Não conheciam nem quem era o Deus. Eles liam, com certeza, eles não viviam. Como não viver? Por isso que o povo judeu foi parar naquele deserto durante tantos anos sendo escravos. E mesmo quando receberam a liberdade, ainda falavam, mas se o Senhor tirasse nós de lá para que sofrêssemos no deserto, ficaram dando voltas durante 40 anos, um caminho que podia ter sido feito em 40 dias, digamos assim. Meu Deus, por quê? Por incredulidade. E depois de tantas provas que Deus tinha dado para eles, os judeus que estavam presos lá no Egito, os israelitas foram para lá, e o faraó oprimindo eles com tudo aquilo que foi acontecendo, que eles viram, que trabalhavam dia e noite, para receber só um pouquinho de comida, um lugar para morar e não podendo adorar Deus, até que Deus falou, não, chega. E mesmo assim, eles não entenderam quem era Deus. Tiveram dúvidas no meio do caminho e muitos não chegaram àquilo que Deus tinha prometido para eles. Porventura, um homem julga a nossa lei, e sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? E responderam, acaso tu és também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta, e cada um foi para sua casa. Eles estavam julgando de onde Deus veio. Então, por que eu concluo, junto com vocês aqui, eu vou concluir. Não julgue Jesus, não fica questionando. Eu comecei questionando muito quando eu comecei a querer saber. Até que essa ficha caiu para mim. Receba, aceita que dói menos, ficará mais rápido, vai acelerar o seu processo de rios de água viva que vão correr na sua vida. É isso que eu, Rosângela, a Rô, daqui do Amor Falando do Alto, posso falar para você, garantindo que aceitar ele vai ser a coisa mais, acertada que você vai fazer na sua vida. Receba-o, receba. Porque a promessa dele, que ele fez, convidando, quem crê em mim, como diz a Escritura,
do seu interior correrão rios de água viva, no plural, rios de água viva. O que é essas águas vivas? Você vai ter a sua vida familiar viva, unida, em paz, com alegria. Você vai ter a sua vida sentimental restaurada. Se está detonada, destruída, vai conseguir ter rios de água viva. A sua vida social, o seu interior de água viva. Vamos ver outro rio da nossa vida, os nossos filhos, a nossa vida profissional, os desejos, os nossos anseios, os que você tem no seu coração. Tudo aquilo que você imagina, que tem possibilidade desse mundo, que você alcançou com seus olhos, que você viu, já pensou. Esses rios de água viva vão acontecer quando você o recebe. Esses rios de água viva, eles vêm porque é a promessa dele. Quem crê em mim, como diz nas Escrituras. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa. Quem crê em mim, nunca mais voltará a ter sede. Como ele falou para a mulher lá no poço, se beberes dessa água, voltará a ter sede. Mas da água que eu estou te oferecendo, nunca mais terá sede. Vá. E esse marido que você tem, que não é teu, vá, e você não terá mais sede. Ela entendeu ali também. E tem outros, e outros, e outros, e outros. Momentos que Jesus, ele chama e mostrando, receba-me. Você só vai ganhar, vai ser tudo de bom. Não vai ter nada de ruim, vai ser tudo de bom. Aí você fala, mas eu tô aqui, eu creio, eu sou da igreja, eu sou disso, eu sou daquilo. Mas, como também está escrito, tem um mas. A fé sem obra é morta. Você só crê, só lê, só aceitar. E o que você está fazendo? Quais são as obras da tua fé? O que você tem ofertado para Deus com a sua fé? Aí são os questionamentos que nós temos que fazer para nós mesmos. Para saber como é que anda a nossa fé. Porque ela sem obra, ela vai ser morta. Então, fica aí. Com esse dia maravilhoso, o teu feriado, o que você vai fazer no seu dia de hoje, nesse feriado aí no Brasil? Pra mim não é feriado. Bom dia, Cecília Maruso, bom dia, minha amada. Então, o que você vai fazer nesse feriado de 21? Vai ficar comemorando a morte do Tiradentes? Se for, não, não vai, porque ninguém tá nem aí pra isso, já se foi. Vai fazer uma boa obra. Alguma coisa, uma horinha do seu dia, faz uma boa obra. Pensa o que você pode fazer hoje. Deixa pra você essa tarefa. Coloque dentro de você uma tarefa pra você fazer. Se liga pra alguém, dá uma palavra de vida. Porque do teu interior correrão rios de água viva. Eu estou aqui. Do meu interior, eu tenho certeza que correm rios de água viva. Se energiza. E liga pra alguém, manda uma mensagem se você não quer ligar. E deixa fluir. Deixa fluir. Porque a fé sem obra é morta. Então comece com pequenos passos. Eu comecei com pequenos passos. Hoje eu consigo dar grandes passos porque eu já assim, posso dizer assim, ó. Eu já almocei, jantei, tomo café da manhã, é minha sobremesa. A palavra. E continuo, porque ela se renova a cada manhã. Eu renovo tudo, tá? Então, essa é a minha mensagem do rios que fluiu hoje de mim pra vocês. E a gente vai se ver de novo. Então eu não vou fadigar vocês com o meu carão aqui. Agora, nessa manhã. Porque a gente vai voltar. Porque lembra, eu estou no propósito de ler João. São 21 capítulos em 7 dias. Então, para isso, vai ser 3 em 7. Quer dizer, 3 capítulos por dia. Em 7 dias, você terá toda a base do que João faz, do que ele fala, do que ele deixa. E não esquece que João foi aquele que deixou para nós a revelação de Apocalipse. E João era o discípulo, aliás, amado, discípulo amado de Jesus. Ele foi tremendamente amado por Jesus. Ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Ele realmente tinha um diferencial, porque para ele foi dado a revelação. A revelação, que Apocalipse não tem nada de terror. É só a revelação das coisas que vão se cumprir. Que já estão sendo, já está acontecendo. Tá bom? Um excepcional feriado para vocês aí. Façam do dia de vocês um excelente dia. Você aí, senhora Maruso, que mora aí da cidade que eu amo tanto, minha Santos querida, a Baixada. Enfim, para você que veio aqui também, a nossa querida que esteve aqui, obrigado por ter estado aqui na nossa live. Tá? Que esteja, realmente, o dia de vocês hoje esteja sendo abençoado. Como todos os dias que ele nos dá, faça chuva, faça sol, é muito abençoado. Tô aqui, Cecília, tomando um solzinho. Agora eu vou fazer uns exercícios, porque tenho que cuidar do corpo também. Tá bom? A gente se fala, a gente se vê. Qualquer coisa, meu amor, manda mensagem pra mim. Já sabe, a Rô tá sempre aqui. A sua mãe da fé não esquece de você nunca, de nenhum dos meus. Mas vocês já são, ó, livres! Porque você tem um rio também pra correr. Um rio de água viva. Eu tenho certeza disso. Seja abençoada. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tá bom? E todos que forem ver essa live depois também. Sejam plenamente abençoados e entendam que você é filho amado, filha amada. Se coloca à disposição dele. A gente se vê, tá bom? Até mais tarde. Tchau! Ai, que boa coisa.